Olá, graça e paz a todos, é um prazer estarmos juntos. Boa tarde. Estamos aqui com a Simone no nosso grupo do Telegram para ter a nossa consideração, conforme nós combinamos, né, de tentar ter uma participação maior aqui da nossa parte. E todos que vocês que podem acompanhar ao vivo pelo Telegram são bem-vindos, como a Rosângela, que eu estou vendo aí, também a Margarida, que acabou de chegar. Então, irmãs, sejam bem-vindas. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer estarmos juntos para essa breve consideração. A irmã Margarida, lá de Portugal, está 4 horas na frente de nós, né? 9h30, então já. É verdade. Então, a nossa consideração de hoje tem aqui o texto de Êxodo 27, se baseia no Maná de 8 de novembro. Esse texto diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E lá, no hebraico original, está o tetragrama. Então, onde está aí a palavra Senhor, refere-se ao nome de Deus. Tetra de 4, são aquelas 4 consoantes hebraicas que representam o nome de Deus. Agora, como nós não levamos o nome do Senhor em vão? Tanto o nome de Deus, quanto o nome de Cristo, que nós vamos ver agora no comentário. Eu vou pedir à irmã Simone para ler aqui o comentário. Embora esse mandamento não tenha sido dado ao Israel espiritual, podemos facilmente ver como seu espírito se aplica a nós. Adotamos o nome de Cristo como nosso nome. Somos considerados membros do corpo de Cristo. O santo nome da cabeça pertence a todos os membros do corpo. O nome honrado do noivo pertence à sua esposa. Esse conceito deve nos induzir a lidar seriamente com o assunto e a dizermos apropriadamente a nós mesmos: preciso tomar o cuidado para não tomar o nome do Senhor em vão. Preciso apreciar a honra, a dignidade e a responsabilidade de minha posição como seu representante e embaixador no mundo. Andarei com seriedade, procurando na medida do possível não causar nenhuma desonra ao nome, mas, ao contrário disso, honrá-lo em cada pensamento, palavra e ação. Muito bem, então uma coisa que eu achei interessante nesse comentário do Maná é que ele faz uma diferenciação entre o nome do Senhor, esse mandamento lá de Êxodo 27, referindo-se ao Criador do Universo, ao nosso Pai Celestial, ao tetragrama, em contraste com o nome que o cristão recebeu. O nome que o cristão recebeu, o cabeça do cristão, quem é? Jesus. É Jesus, né? E esse nome cristão é o único nome que está registrado na Bíblia como sendo aplicável aos seus seguidores. Por exemplo, o que diz lá Atos 11, 26? A irmã Simone pode ler. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então vocês veem, né, que o nome cristão é o principal identificador dos discípulos de Cristo. Aliás, a palavra Cristo, ela é uma palavra que na verdade é uma tradução da palavra Messias, que por sua vez é uma palavra que significa o ungido. Jesus é o ungido. E os cristãos verdadeiros são aqueles que estão debaixo da unção de Cristo. A unção que Cristo derramou sobre a igreja. Começou lá em 33, era comum. O único momento em que visivelmente línguas de fogo coletivamente nos 120 cristãos baixaram, e depois também para mostrar que os gentios eram aceitos, recebeu, no caso, Cornélio e sua família também receberam o Espírito Santo e o dom de línguas, porém não mais. Então, hoje a igreja
ela não precisa de dons de manifestação física. Mas o que eu quero dizer é que o que faz de alguém um verdadeiro cristão não é simplesmente uma religião específica, não é simplesmente um rótulo, mas essa pessoa está verdadeiramente no corpo de Cristo. Ter sido gerada por Espírito, portanto ela está debaixo da unção, e ela é então um cristão, ou seja, alguém também que segue como ungido nos passos de Jesus Cristo. E por você ser um cristão, como Jesus era, né? Jesus era o Cristo, nós somos os cristãos. Nós temos esse privilégio maravilhoso, que é comentado aqui no Maná, de sermos embaixadores, de sermos representantes de Jesus aqui na Terra. Olha que privilégio o cristão tem, né? Então, o que é um embaixador? O embaixador, ele é alguém que representa um país. Tanto que nos países, quando alguém tem algum problema, por exemplo, um estrangeiro num determinado país tem algum problema, eles imediatamente acionam a embaixada do seu país de origem naquele país. Que é a representação. E eles vão tentar ajudar. Então, dá para ver que são alguém mesmo representando o governo lá, agindo debaixo das leis do governo. Então, nós, como cristãos, também agimos, né, de acordo com o pensamento e a ação do reino de Deus. Exato. Aquilo que Jesus disse ser o reino, aquilo que envolve, né, ser cristão para estar nesse reino, é tudo isso que nós defendemos, é tudo isso que nós vamos pregar, né? E somos substitutos ou representantes desse reino ou do próprio Cristo aqui na Terra. Porque através de nós, a fragrância de Jesus ela é conhecida. Através dos nossos atos, das nossas palavras, através de nós deixarmos a luz brilhar, como o próprio Jesus falou, o rosto de Cristo é desvelado, de certo modo. Então, o verdadeiro cristão tem essa grande responsabilidade de não tomar o nome do nosso noivo, que é Jesus, em vão. Como diz aqui, andarei com seriedade, procurando na medida do possível não causar nenhuma desonra ao nome. Agora, como que um cristão poderia causar desonra ao nome? Bom, existem cristãos nominais, né? Cristãos que usam o nome cristão, mas não são, e existem os cristãos verdadeiros. De qualquer modo, você, pelo seu comportamento, você pode causar desonra ao nome de Cristo. Você que se diz cristão e que não anda como Jesus andou, na luz, está causando desonra. As pessoas associam logo o comportamento de alguém com a postura religiosa que ela tem, né? Tá vendo? Olha, ele é crente, ele se diz crente. Tá vendo? Olha, ele se diz da religião tal, ele se diz cristão. Mas se pelo meu comportamento eu faço aquilo que Cristo condena e as pessoas veem isso, está vindo para onde essa desonra? Não é só sobre mim. É por isso que o comportamento dos que se dizem cristãos tem desonrado muito o cristianismo. Porque você vê essa massa de pessoas que se chamam cristãs, mas estão envolvidas com a política, com o comércio, com a venda de milagres, né? E quem não conhece a Bíblia vai pelo que ela vê, vou dizer assim, nessa cristandade apóstata, o que ela vê ali, ela não está vendo exatamente a figura de Cristo. Então ela não está conhecendo a Jesus, ela está conhecendo, não é nem uma caricatura, ela está conhecendo uma imagem deformada, ou até um negativo, o oposto daquilo que é o verdadeiro Cristo. Isso só contribui
para esse estado de rejeição às religiões, principalmente ao cristianismo que nós estamos vivendo hoje. Mas para o cristão verdadeiro, o caso é mais grave ainda. Porque você desonrar Jesus Cristo, com o tempo, isso vai se virar contra você mesmo. Porque Jesus não falou, nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, senão aquele que fizer a vontade do meu Pai. Aos que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai, o que Jesus falou que faria? Ele nem diria que conhece aquelas pessoas, né? Afastai-vos de mim, vós obreiros, do que é contra a lei. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então, esse, na verdade, esse vai ser o final daqueles que se dizem cristãos e que não praticam o cristianismo. Esse texto tem tanto mais sentido para mim hoje, né? Um dos versículos que para mim fizeram muito mais sentido agora, porque antes era atrelado esse texto à destruição imediata, não é? Uhum. Mas quando você atrela isso a pessoas que estavam pregando um falso evangelho, você ainda vê que ele estava se referindo a elas como não sendo seus irmãos. Como alguém que não merece aquela posição de cristão, que não é cristão. Nunca vos conheci. Não vos conheço. Ele conhece os irmãos dele. Todo o resto faz parte da massa do mundo que vai aos 1000 anos para aprender, ao julgamento. Exato. Então, veja, esse é o ponto. Então, os que se dizem cristãos, mas não representam bem a Cristo, não são cristãos, dele. Não vão receber o conhecimento dele. É o mesmo quando ele disse que quando você faz a um dos meus irmãos, faz a mim. Tanto para o bem quanto para o mal, né? E nós vemos que nessa parábola isso se aplica à era milenar, não agora. Principalmente, como já até discutimos isso aqui no Telegram. Agora, que nós somos embaixadores, isso fica claro. Por exemplo, 2 Coríntios 5:20, que eu vou pedir a Simone para ler aqui. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então fica muito claro, somos embaixadores em nome de Cristo. Não tem como negar isso daí. Agora, o ser embaixador não é uma religião, não é um rótulo. São os cristãos individualmente. Todo cristão que, de fato, está debaixo da unção da igreja, foi gerado pelo Espírito e aceito no corpo de Jesus, este é um representante legítimo. Engraçado que a minha mente, quando a gente vai conversando assuntos assim, ela vai fazendo pontinhos. Aí eu lembro lá de Jesus dizendo para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Então, como o evangelho de Jesus é uma coisa única, né? Não tem mesmo como, quando você pega o fio da meada do que ele estava dizendo, as coisas se encaixam, tudo faz sentido. Tudo faz sentido, com muita clareza, né? E Efésios 6, 19 e 20, que nós vamos ler aqui também. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então aqui o apóstolo Paulo está pedindo que se orasse, que fizesse intercessões por ele, para que ele tivesse essa coragem de proclamar com a boca e ser o quê? Embaixador, ainda que na prisão, mas ele era um embaixador, então ele representava o Senhor Jesus. Então, voltando para o comentário lá do Maná, fica o nosso incentivo para todos nós, né, refletirmos até que ponto nós estamos nos esforçando para sermos embaixadores de Cristo e honrar o nome do Senhor na nossa vida, no nosso coração, nos nossos tratos com amigos, parentes, familiares, né? No nosso dia a dia. Porque não tem um privilégio maior. Nós somos embaixadores do Cristo, que é o próprio Senhor Jesus, e por sua vez isso tudo é para a glória do Pai Celestial, o Criador do Universo, o Criador de todas as coisas, o Eterno.
É isso, essa é a breve consideração que tínhamos para vocês. Aproveito aqui então para mandar outro abraço aqui para a irmã Margarida, a Rosângela também, que está ouvindo. E vamos nos despedindo aqui. E espero que todos tenham um excelente resto, né? O fim de dia, no caso até da Margarida, já é noite mesmo, né? E vocês que nos acompanharam aqui também, pela gravação, né? No YouTube ou por outros meios, pelo podcast ou pelo áudio apenas em MP3 baixado também, muito obrigado. E, por favor, divulgue de algum modo esse áudio para que outras pessoas também se beneficiem. Lembrando que temos um grupo no Telegram, onde nós mantemos uma comunhão diária e pretendemos cada vez mais ter momentos desses em que conversamos um pouco sobre a palavra de Deus. Obrigado a todos vocês por estarem aqui. Um grande abraço e fiquem com o Pai Celestial e o Senhor Jesus. Obrigada, abraço para todos.